Joseph Atwill não foi o primeiro nem será o último a questionar a existência de Jesus. Em seu livro O Messias de César, a conspiração romana para inventar Jesus, Joseph afirma que Jesus não passou de uma invenção dos conquistadores da Judéia. A realidade é que nenhuma pessoa na história provocou tanto estudo, crítica, preconceito ou devoção como Jesus de Nazaré. Diante dos ataques de Joseph Atwill e de tantos outros, seria a existência de Jesus a maior farsa da história? Não passaria ele de uma fábula ou mito como o Saci Pererê, o Papai Noel ou o Coelhinho da Páscoa? Bem, conforme Frederick Bruce, que foi professor catedrático de Crítica e Exegese da Universidade de Manchester, alguns escritores podem brincar com a ideia fantasiosa de um mito Cristo, mas não podem fazê-lo com base nos dados históricos. A historicidade de Cristo é tão axiomática, isto é, incontestável, para um historiador desprovido de preconceitos como é a historicidade de Júlio César. Não são os historiadores que propagam as teorias a respeito de um mito Cristo. O expoente teólogo alemão Otto Betz concluiu que nenhum pesquisador sério se aventurou a postular a não historicidade de Jesus. De onde viria tanta certeza da existência de Cristo para que Bruce e Betz fizessem tais afirmações, chegando a dizer que qualquer historiador respeitável não negaria que Cristo existiu? Bem, existem muitos livros, artigos que tratam sobre esse assunto, mas fazendo um breve resumo, podemos dizer que existem evidências internas na Bíblia, evidências cristãs externas à Bíblia, evidências externas judaicas e evidências externas seculares que indicam que Cristo realmente existiu. Vamos ver rapidamente algumas dessas muitas evidências. Além das muitas profecias messiânicas do Antigo Testamento, nenhum dos 4 evangelhos ou os outros 23 documentos do Novo Testamento fariam qualquer sentido se Jesus nunca tivesse existido. Jesus interagiu com pessoas históricas, esteve envolvido com atos históricos. Milhares de contemporâneos de Cristo preferiram morrer do que negar a Cristo. Teriam eles morrido por um mito, uma fábula, um fantasma? A partir das inúmeras evidências internas da Bíblia, a existência de Jesus é simplesmente categórica. Os escritos dos pais da igreja primitiva são documentos que em nenhum momento duvidam da existência de Cristo. Alguns desses pais da igreja tiveram contato direto com personalidades do Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo João posteriormente se tornou bispo da igreja de Éfeso. Um de seus discípulos foi Policarpo, bispo de Esmirna, e um de seus alunos foi Irineu de Lyon. A peça central em todos os seus escritos era Cristo Jesus, o Messias, o Senhor, o Salvador. Não só as tradições rabínicas judaicas mencionam Jesus, mas elas também são as únicas fontes que soletram o seu nome com precisão em aramaico, a língua nativa. Não podemos deixar de mencionar o historiador judeu Flávio Joséfo, que, tirando o Novo Testamento, é o mais antigo depoimento sobre Jesus que sobreviveu até hoje. Em suas 2 obras mais importantes, A Guerra dos Judeus e A Antiguidade dos Judeus, Flávio Joséfo menciona Jesus. Eis uma de suas menções a Cristo. Nesse tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto as suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos dos gentios. Muitos documentos, pessoas, governantes, historiadores que não eram cristãos, nem tinham algum interesse em Jesus, fizeram menção a ele. Para citar apenas alguns dos mais expoentes, temos, por exemplo,
O político romano de um dos maiores historiadores da antiguidade, Cornélio Tácito, o historiador romano oficial da corte de Adriano, Caio Suetônio Tranquilo, fez referência a Cristo e seus seguidores, Plínio, o jovem governador imperial da Bitínia, em uma carta ao imperador, Trajano também faz menção a Cristo e seus seguidores, Luciano de Samosata, Tertuliano, Talo, o historiador samaritano Mara Ben Saparião, são algumas testemunhas da historicidade de Cristo Jesus como pessoa, como história. As evidências que apresentei e muitas outras testificam que Cristo Jesus é real. Ele existiu, andou entre nós. Agora, de nada adianta ele ter existido se ele não é realidade na sua vida. A Bíblia ensina claramente: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 11 e 12. O que está lhe impedindo de Cristo ser real para você? Abra o seu coração a Jesus, experimente a transformação que Ele pode operar em você. Ore comigo agora, eterno Deus. Cristo é real. E nesse momento, mais do que nunca, desejamos que Ele seja real na nossa vida individual. Que cada um que ouve a minha oração possa aceitar a Cristo Jesus em sua vida. É no nome dEle que oramos. Amém. Só para lembrar, a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Jesus entra em nosso ser e nos tornamos um com Ele. Pois bem, até a semana que vem. E lembre-se, nada na vida é mais importante do que estar na presença de Deus.